Palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 53, verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, 6. Muito bem, na quarta-feira, nós pensamos esse texto sob o ponto de vista de uma geração desgarrada como ovelhas que não tem pastor. Nós entendemos na quarta-feira que uma geração desgarrada sem pastor são humanos que vivem na rebeldia, que andam pelos seus próprios caminhos, são humanos que protegem os seus filhos de serem pastoreados. Gerações após gerações e um comportamento aprendido, logo dão um grito para o pastor, que se o menino estiver gritando, fazendo barulho na hora do culto, não fala nada não. Fala nada não. Você não compra as fraldas dele? Nós aprendemos que cada um se desviava pelo seu caminho, que é uma geração sem referência. Usei o exemplo do Rian, que todas as manhãs, de manhã, muitos irmãos estão dormindo, enquanto o Rian está lá no grupo da igreja batendo papo, no privado, batendo papo, fazendo perguntas, se estabelecendo, procurando referência. Caminhos, e uma geração que desvia pelo seu próprio caminho, são caminhos do próprio coração. Homens e mulheres que acham que viver como o mundo vive é bonito e que quer andar porque acha que é chique quando estão entregando seu corpo, a sua vida, a sua alma à perdição. Nós entendemos que uma geração desgarrada como ovelhas que não tem pastor só pode ser curada com o fato de que Jesus Cristo fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Há redenção para essa geração. Há redenção para essa geração tão perdida, tão desgarrada. Somente a graça de Deus pode mudar esse quadro. Então, se você está dentro da igreja 200 anos e a graça de Deus não tem te curado emocionalmente, se a graça de Deus não tem te alcançado para te salvar, se a graça de Deus não é motivo para você louvá-lo, não tem muita coisa que poderá ser feita para você. Você já está cauterizado. O que isso quer dizer? Você já acostumou com essa vidinha medíocre e vai ver ela até morrer, achando que tudo é normal. Foi isso que você viu a sua avó fazendo, você viu sua mãe fazendo, você vai fazer também. E a vida segue. Porque a graça é o único poder que pode transformar, mudar o quadro desta geração. Desgarrada como ovelhas que não têm pastor, que se desvia pelos seus próprios caminhos. E o tema de hoje é um tema bem inovador. Uma geração desgarrada com ovelhas que não tem pastor. 2. E eu fiquei pensando, então, quem é? Qual é o perfil? Qual é, Reginaldo, a anatomia desse cidadão que anda desgarrado como ovelha que não tem pastor? Quem é esse cara? Aí você pode responder, esse cara sou eu. Alguns de vocês podem responder, esse cara sou eu. Eu não tenho pastor sobre mim, eu sou livre. Eu faço o que eu quero, eu transo com quem eu quero, eu mudo de marido como eu quero, eu faço do jeito que eu quero, eu sou livre, 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 livre. Esse cara é você, ou essa cara é você, enfim. Você fala o que você quer, você usa os direitos humanos, você é livre para ir e vir. É uma geração, em primeiro lugar, anote no seu coração, é uma geração sem arrependimento. E a primeira coisa que eu compreendi nessa anatomia dessa geração desgarrada, nesse perfil dessa geração desgarrada, como ovelha que não tem pastor, é que é uma geração sem arrependimento do que faz. Oséias, e você pode abrir aí, no capítulo 14, no verso 1, o livro do profeta Oséias 14:1 diz assim: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. A impressão que eu tenho é que Deus, ele reúne o Israel de Deus ali, chama, levanta o profeta Oséias, e ele olha assim num tete a tete, num olhar fixo na alma de Israel, e diz assim: ó Israel, até quando você vai fugir da realidade? Até quando você não irá entender que só existe uma causa para a tua queda? Os teus próprios pecados. Porque
pelos teus pecados tens caído. Porque pelos teus pecados tem perdido os teus filhos. Ah tá, mas cada um é cada um e cada um terá que dar conta de si. Sim. Inclusive eu terei que dar conta no dia do tribunal branco, se dei testemunho ou não para o Iago, de como servir ao Senhor com integridade, de como servir ao Senhor com vida, de como ter servido ao Senhor com desprendimento de coração. Essa geração desgarrada como ovelha que não tem pastor, foi uma geração que foi criada nesses últimos anos, num país onde pegou o humanismo e introjectou na alma humana, onde todos têm direito a tudo. Esqueceram-se de ensinar os deveres, esqueceu-se de ensinar que a vida é uma via de mão dupla. Se eu estou indo no meu direito, consequentemente, está vindo ao meu encontro os meus deveres. Mas essa geração desgarrada, como ovelhas que não têm pastor, não quer ter deveres. Olha como mudamos, e olha que eu não sou tão velho assim. Fico pensando, essas pessoas têm 50 anos de igreja, tipo a Suzana, né? Nasceu lá na Assembleia, 50 anos de igreja, onde não podia cortar um fio de cabelo. Eu só tenho 30 anos, eu fico às vezes horrorizada, onde essa geração despastoreada, onde essa geração desgarrada chegou, não pode olhar, não pode falar, não pode exortar, não pode dizer você está em pecado. Não pode dizer, você vai arder no inferno se continuar assim. Recentemente nós tivemos, e eu li ontem no Facebook, uma carta aberta ao que nós vimos recentemente. Nós vimos um funkeiro drogado, adúltero, pulando do hotel. E imediatamente, nas mídias, ele com asas de anjo, perdemos um anjo. Nós vimos um ateu. E imediatamente nas mídias, Jesus recebeu o maior presente esta semana. Porque nós não podemos mais dizer que as pessoas não são salvas. Nós não podemos mais dizer para essa geração caída que é por causa do pecado dela que ela vai arder no inferno eternamente. É melhor o meu filho aqui do meu lado do que ele apelar comigo, porque eu vou dizer a ele que ele vai para o inferno se não se converter. De vez em quando, vez por outra, a gente recebe alguma notícia, fulano de tal está te culpando. Nós tivemos recentemente um desviado, e a justificativa que ele deu para a família dele é que eu, o pastor João Braga, uma pessoa tão gentil, tão amorosa, tão paterna, não consegui ser tão materno como o pastor José, mas eu consigo ser paterno. Saiu da igreja porque eu estava oprimindo ele. Uma geração egocêntrica, perdida, cheia de vontades, mimada desde o nascimento, protegida por uma geração. O Isamitiba chegou a dizer que nós, nascidos de 70 até 80, nós somos a geração carne de pescoço. E sabe o que isso quer dizer? Sabe o que o psiquiatra Isamitiba quis dizer? Nossos pais eram violentos, brutos e nos educaram. E não nos deixavam comer a coxa, porque a coxa ou era dele ou era da visita. E nós comíamos o pescoço do frango. Quantas vezes eu comi o pescoço do frango, porque era o menor da família de 9. Para Tereza sobrava os pés. Para mim sobrava o pescoço. Aí nós tivemos filhos. E nós juramos para nós mesmos lá, Jaciara, em 1990, nós juramos para nós mesmos, em plena adolescência, eu vou ter filho do jeito que eu quiser, com quem eu quiser, e eu vou fazer tudo o que ele quiser, porque eu não vou sofrer o que eu sofri na mão dos meus pais. E aí a gente mata o frango, e a gente passou a vida inteira dando a coxinha para o bebê.
e comendo a carne de pescoço. Então nós somos a geração carne de pescoço. Não comemos quando era pequeno porque nossos pais tinham moral. Não comemos quando estamos grandes porque nossos filhos têm moral. Eles que mandam, eles que ditam. E essa geração então chega dentro da igreja sem saber o que é servir, sem saber o que é se submeter, sem saber o que é ser contrariado. E isso gera dentro dessa geração, porque o pecado gera vazio. Produziu então uma geração vazia de si mesmo. Existem três. Anota aí. Você pode escolher uma das três, Reginaldo. Existem 3 formas de preencher o vazio produzido dentro do coração do homem. 3. Anota aí, Leandro. Você pode escolher uma das 3. Deus é democrático. Escolha. A primeira delas, a prostituição. A maioria expressiva do povo nesse tempo procura preencher o vazio dentro de si com relacionamentos após relacionamentos, numa tentativa frenética de ser feliz, de ser preenchido, de se sentir amado. Mas a história contou que não resolve. A segunda tem sido a mais usada nesse tempo. Preenche o vazio humano. As drogas. A maioria expressiva dos jovens, Flávio, tem metido a cara nas drogas para preencher o estrago que você fez quando não educou, quando não deixou ser pastoreado, quando não olhou para ele e disse assim: é por causa dos teus pecados, ó criatura. Enquanto você não olhar para você e entender, você pode culpar o pastor, culpar a lâmpada, tanto quanto você quiser. Mas tem uma matemática simples que não muda. É tua alma, meu querido, que vai arder no inferno por longos tempos na eternidade. Pelos teus pecados tens caído. É uma geração que não sabe se arrepender. É uma geração bruta. Vou contar um segredo para vocês. Vocês sabem que hoje, nessa geração midiática, se apaga a mensagem para todos, né? Hoje eu escrevi uma frase em inglês no grupo da igreja. Aí logo a Aline, está errado. Porque o inglês da Aline é perfect. Aí eu corri lá, estava errado. Eu fui lá e consertei, apaguei para todos, né? Prova que eu escrevi, eu já apaguei para todos. Por acaso alguém printou minha frase errada? Não. Só que eu printo. Todos os desaforos, as rebeldias, as afrontas que vocês fizeram por WhatsApp, está lá, numa pasta no computador, printado, guardado. Por ódio, mágoa? Não. Resguardo. Uma geração que está se afundando. Falava isso com o Rael essa semana. Vai se afundando. Porque não tem a condição de berço, de olhar para si e dizer: por causa dos meus pecados, eu estou caindo. Deus diz isso a Israel. Deus diz isso a você. Por causa dos teus pecados, tens caído. E só tem um conserto para isso, no início do versículo de Oséias 14:1. Converte-te, ó Israel. É se arrepender. Essa geração desgarrada, como ovelha que não tem pastor, é uma geração que não sabe se arrepender. E não sabe se arrepender porque não sabe olhar para os seus pecados e reconhecer que é por eles que tens caído. E aí, terceiriza a culpa. E aí, terceiriza o processo. Na anatomia dessa geração desgarrada, como ovelha que não tem pastor, eu encontrei isso. Uma geração sem arrependimento. Segundo lugar, essa geração desgarrada como ovelhas que não tem pastor, tem no seu perfil, é uma geração sem vida cristã. Nós caímos na caçapa do pós-modernismo, com o adendo do relativismo. Complicado isso, né, irmã Alice? Mas o pós-modernismo diz que nada é nada e tudo é tudo. O relativismo diz que nada é fato, nada é factual, nada é por si só a verdade absoluta. E nós entramos nesta ignorância do mundo, nesse princípio mundano, e temos uma vida cristã diluída, leve.
Tem hora que chega a me dar arrepio para as pessoas das mídias que são crentes. E aí quando eu vejo crente batista, eu falo, meu Jesus. Qualquer um. Qualquer um. Claro, encontrando a graça de Deus, é salvo. Mas palavras. E hoje foi interessante, a sala de adolescentes hoje foi a mais movimentada do dia, né? Para nós que estivemos em todas as salas. E eles falavam sobre isso, essa coisa de ter coerência no discurso cristão. É básico. Eu me lembro quando eu mudei para cá e eu comecei a visitar as pessoas que estavam afastadas, e comecei a conhecer as pessoas aqui da igreja, e eu fui visitar uma irmã cujo marido era crente. Cheguei lá, sentamos, ele me recebeu com muita educação. Ele disse, olha pastor, eu não tenho problema que a irmã vá na igreja, eu até gosto que ela vá e leve os meninos, eu não sou crente, não vou ser, e vou morrer sem ser. E morreu sem ser. Sem ser. Ele me disse assim, só tem uma coisa que eu quero que o senhor saiba, para o senhor não viver enganado. Eu, como diz a charge, doeu meu coraçãozinho. Eu falo, ela não é crente não. Sabe que é a primeira vez que você vai na casa de uma irmã da igreja, o marido dela, que é ímpio, senta e olha para a sua cara e fala que a mulher dele, que é da igreja, não é crente. Não, para mim não me iludir, porque ela não tinha educação com ele dentro de casa. Que isso, que aquilo, e falou, enfim. É uma geração que só é crente aqui no domingo de noite, de 15 em 15 dias. Não é uma geração sacrificial. Aquela que paga, aquela que pega a cruz, coloca sobre si. Ai, vocês têm que ver que emoção é ser pastor. Pastor, agora a minha vida é de Jesus. Até o bofe dizer, oi, estou aqui de novo. Aí pega a cruz, joga de lá e pega de cá. Aí semana que vem o bofe já estressou, já uma outra, quer pegar a cruz de novo. Gente, deixa eu falar o trem. Para com isso, porque Deus não se deixa escarnecer. Não se faz Deus de palhaço. Porque a Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, uma geração sem vida cristã. E aí, 2 Crônicas, no capítulo 15, no verso 3, tem história do rei Asa. E novamente Deus pega um profeta e coloca diante de Asa e diz assim, Asa, acorda para a vida. Acorda porque essa sua vida cristã, Israel está desviado, desgarrado. E no verso 3 de 2 Crônicas 15, o profeta Azarias, pelo poder do Espírito, diz a Asa, Israel, e porque essa geração é uma geração sem vida cristã. E o Israel de Deus esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. E sem sacerdote que o ensinasse. E sem lei. E assim sucumbiram. 3 motivos claros pelos quais você consegue povoar uma igreja, ser membro de uma igreja, e ter uma vida cristã fraca, e ter uma vida cristã inexpressiva, que não convence nem a você mesmo. A primeira é que você anda sem o verdadeiro Deus. Que é isso? Deus não se deixa escarnecer. Ele não se faz de palhaço. Talvez eu estou descobrindo um objetivo ou uma finalidade para Facebook e Instagram. Me fala, se Deus fosse midiático, tivesse um celular, com certeza teria um iPhone. De última geração, né? Igual o Iago sonha ter, vai ficar sonhando. Se ele fosse, ele teria um Instagram. Deus, Resga. Teria um Facebook. Deus. E aí ele veria suas postagens. Aí não é mais Deus. Aí é um palavrão. Porque eu penso na minha humilde insignificância pecadora, que Deus reprova alguns de nossos faces e alguns de nossos Instagrams, porque postar foto maquiada que nem uma prostituta não louva a Deus. Ou falei, nossa, eu estou 10 quilos mais, estou igual a Carol, vocês viram que a Carol está magra, né?
Propósito, Emerson tem algo a dizer. Hoje eu senti firmeza. Hoje eu senti no meu coração que cada centavo que eu gastei para comprar essa guitarra valeu a pena. Hoje eu escutei a guitarra. Mas voltando ao que é sério. Ficar pagando de prostituta no Facebook e Instagram é fruto de uma vida cristã vazia, pequena, sem o verdadeiro Deus. E quando nós andamos sem o verdadeiro Deus, nós somos uma geração desgarrada, como ovelhas que não tem pastor. Use esse exemplo, mas lá no seu trabalho, na sua casa, na sua vida, enfim, no seu serviço ao reino. Lembro, e até vou contar, teve um pastor que povoou aqui uns tempos, e nós o apelidamos gentilmente de morcegão. Sabe por quê, Vinícius? Não, né? Você não existia por aqui ainda, não. Mas Vinícius, nós chamávamos ele de morcegão, porque ele adorava sentar nesse último vitrô aqui. Ele enfiava, ele era magrinho, até hoje acho que ele é magrinho, ele enfiava a mão assim, passava assim nessas grades, e ele se travava na grade. E ele ficava do início ao fim lá, despendurado. Porque não tinha ânimo para levantar uma mão na hora do louvor. Porque não tinha ânimo para tirar o bundão do banco e adorar. Porque não tinha ânimo. Porque não consegue, sabe, aluno de escola? Aluno de escola que é o escora, né? Sabe o escora? Se você fosse o Israel de Deus no deserto, você tinha sido jogado para os egípcios. Povo de Deus morto, sem o verdadeiro Deus, que não encontra, que não vive, que não age. Vira morcegão, seu verdadeiro Deus, sem sacerdote que lhe ensinasse. Lembra que eu disse que na quarta-feira que não ter pastor é uma dádiva? A irmã Alice até hoje não aprendeu, mas a irmã Alice já tem 19 anos, partindo para 20 anos que eu estou aqui. Tem gente que estava aqui, quando eu cheguei, que até hoje nunca, absolutamente nunca foi pastoreada. Sabe aquelas brincadeiras de plaquinha sim ou não, que você levanta? E toda vez que o pastor aproxima, levanta. Não. Fechei. Levantei o muro. Vaza. Mula de Balaão. E simplesmente não tem sacerdote que lhe ensine. Como eu disse, quero repetir, porque eu gosto dessa matemática. Viver, Claudinei, sem pastor é uma dádiva. Ninguém te enche o saco, ninguém se intromete. Mas no dia ruim, quando pipocar, não ter para quem ligar, a qualquer hora, a qualquer dia, é muito triste. Viver-se isolado, viver-se solitário. Sabe, eu ouvi essa semana no National Geographic que os grandes predadores, principalmente os felinos, leões, tigres, leopardos e guepardos e companhia limitada, a primeira coisa que eles fazem com sua presa é isolá-la do bando. Eles tiram ela do bando, tiram o búfalo ali da manada, e aí fica fácil pegá-lo. Aí, chega aquele dia que o pau quebra na casa. Não é, Vitor? Ah, não, Vitor não tem namorado ainda. Não é, Vitor? Aí o pau quebra, aí vamos separar. Contáveis vezes que eu, o pastor José Deus, fomos lá a juntar. Dizer, chamar a razão. Porque, por sorte deles, ainda tinham pastores. Mas para você que não tem, que vive livre, leve e solto, nesse dia amargo, você vai descobrir o quão ruim é não ter um sacerdote que te ensine. E viviam sem lei, sem a palavra, não liam, não ouviam, culto após culto. É uma geração sem uma vida cristã arraigada. Recentemente Deus falou no meu coração, eu quis começar a frustrar, poxa, eu estou no 12º livro que eu li esse ano. Meu objetivo é ler 25 livros esse ano. Não me faz de mim melhor, nem pior, faz de mim alfabetizado. Glória a Jesus. É porque nascer feio, desafinado, e ainda
analfabeto é para acabar, né? Aí é para se matar no pé de goiaba. Só faz de mim alfabetizado. Mas me dá aquela agonia, porque eu estou com tanta coisa para ensinar, com 12 livros em 5 meses, eu tenho tanta coisa para falar, eu tenho tanto para lhe falar, né, mas com palavras eu não sei dizer. E eu estava lá em casa, poxa, Deus, mas o povo não lê, o povo nem o sermão não ouve direito. E aí Deus falou no meu coração, cada um é cada um, né? Te chamei para isso, mas não chamei o A para isso, não chamei o B para isso. Eu te chamei justamente para isso, porque eu não chamei o A para isso. Então ele precisa de alguém faça para regurgitar um pouquinho para ele. É tipo o passarinho que vai lá e mata a minhoca, mastiga, vai lá no ninho e bota gosto lá na boca do seu filhotinho. É isso que eu faço, eu regurgito. Nós regurgitamos sobre vocês aquilo que aprendemos, buscamos, porque não queremos viver sem lei. Na anatomia dessa geração desgarrada como ovelha que não tem pastor, em primeira instância é uma geração sem arrependimento. Não tem a condição de olhar para si e dizer, eu pequei, por isso eu estou caindo. É uma geração sem vida cristã, porque não tem o verdadeiro Deus, não tem sacerdote que lhe ensine, e vive sem a lei, sem a palavra, sem o conhecimento. E por fim, é uma geração sem oferta. É uma geração sem oferta. Cara, você não serve para nada. Serve para nada. Eu não sirvo para nada. E aí, no Êxodo 23:15, eu conhecia esse, mas eu fiquei em dúvida com o versículo, fui pesquisar, saiu uns 30 versículos com essa mesma fala. E me deu um conforto. Eu não queria pegar só um versículo isolado, para dizer que nós somos uma geração sem oferta, a maioria de nós. Mas em Êxodo 23:15 diz assim, a festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerá pães ázimos sem fermento, como te ordenei. Ao tempo apontado do mês de Abide. Porque nele saístes do Egito. Então o mês de Abide é o mês da Páscoa. E o versículo termina assim. E ninguém. Alguém conhece o versículo? A Marilda sabe. E ninguém aparecerá perante mim de mãos vazias. Sabe, Nayara? Se tem uma inutilidade que eu aprendi com a existência, é quando vocês me aparecem aqui no templo de mãos vazias. Estou falando de dízimos e ofertas, não. Dízimos e ofertas fazem parte dessas mãos vazias. Estou falando do dia que você chega aqui sem temor para oferecer a Jesus. Cara, deixa eu te falar um trem. Hoje eu tive um encontro com a canção velha, mas se tornou nova demais da conta. Eu olhei para aquele cara cantando, até postei, a maioria de vocês não viram, né, mas eu postei, fiz a minha parte. Falei, meu Deus, descobri que desde o dia que eu nasci, eu queria ser esse homem. Eu odeio esse homem que nasceu no meu lugar. Eu queria cantar igual ele, eu queria ter a serenidade que ele tem. Até os cabelos que ele tem. Ia tacar a tinta logo, mas... Enfim. Fiquei pensando muito na canção durante o dia. E eu vi ela hoje umas 15 vezes. De cedo até agora de tarde. Lindo, maravilhoso, espetacular, intocável, perfeito. Unção, preparo, vida com Deus, tudo ali transmitido. A gente chega aqui pelo... Aí eu vim e pensei assim... Depois de ver tantas vezes esse vídeo hoje, o culto IBNE, punk. Vamos lá. Mas sabe uma coisa incrível? Se eu tinha louvor para ofertar, não ficou devendo em nada. O louvor de hoje aqui. Foi tudo louvor diante de Deus. Eu pude ofertar. Mas você não tem oferta para ofertar, porque você é uma geração vazia. Uma geração de mãos vazias. Olha para o seu coleguinha do lado, e mesmo com a máscara, sem cuspir nele, sem babar nele, diga assim, não seja. Não, mas pode falar alto. Não seja uma geração de mãos vazias. Você de casa, fala para quem estiver do seu lado aí.
Não seja uma geração de mãos vazias, que me chega aqui, culto após culto, sem nada para oferecer. E tem gente achando que está em pecado porque não é dizimista. Escambau para você, se tem uma coisa que Deus não precisa de você, do seu dinheiro. Ele receberia em primeira instância você, mas se não tem recebido nem você, você está jogando dinheiro fora, dando dízimo. Porque foi assim com Caim e Abel. Ele rejeitou antes de rejeitar a oferta, ele rejeitou o ofertador, porque tinha mãos vazias. Meu querido, você que vive uma vida de mãos vazias, que tem chegado aqui dia após dia de mãos vazias, não tem nada. Não tem louvor, não tem gratidão, não tem temor, não tem serviço, não tem disposição. Você não serve para nada, porque quem não serve, não serve. Não seja. O pessoal está mandando mensagem aqui. Fala para o meu irmão aqui de casa. Tá bom, pessoal do Rio de Janeiro. Fala aí para o seu irmão do seu lado aí, ó. Nunca, jamais apareça diante de Deus de mãos vazias. O pessoal de casa falou? Então prossigamos. Dá um delay aqui do tempo. Enfim. Fico olhando e pensando em tudo. E observando. Porque pastor é um bicho assim que gosta de observar. Tipo coruja. A gente só não vira 380 graus, mas está aqui, na expectativa. E eu tenho um privilégio que muitas pessoas não têm, de estudar gerações. Avó, mãe, netos, bisnetos, cometendo os mesmos erros. Me aparecendo aqui de mãos vazias, dormindo o sermão inteiro, bocejando ou zapeando o louvor inteiro. Isso não é porque nós somos ruins, não. Sabe o que eu ouvi esses dias? Tereza está aí online, ela fica brava quando eu falo o nome dela, mas eu estava lá me maiando, que eu estraçalho, como é que é? Esmerilo, né, que eles usam a expressão, que eu esmerilo o louvor. Que eles acham bom quando a gente vai para o Rio de Janeiro, que a gente vê o culto lá e não tem eu cantando. Você acredita que eu ouvi isso? Né? Mas a verdade é que dia após dia eu tenho olhado e falado, Senhor, como minhas mãos estão cheias. Eu venho aqui para o culto. Sabe você quando vem para o culto, sai daqui, não uma tintinadinha, não ouvi nadinha, nem te ligo farinha de trigo? Foi uma canseira? Eu sou o seu oposto, eu sou o seu convexo, eu sou o seu paradoxo. Termino o curso, Deus não deu para depositar metade que eu estava nas mãos, tem tanta coisa que eu entendi essa semana, que eu aprendi essa semana, que eu queria falar, que eu queria orar, que eu queria cantar, e não deu tempo. Então eu louvo a Deus por ter nascido pobre, feio e desafinado, mas com o coração cheio de gratidão por tudo que Ele fez. E digo a você, limpa seus ouvidos com cotonete, porque tem muito mais, porque não deu para despejar a metade. Hoje eu não sabia se eu parava e deixava a guitarra cortar a minha alma, ou se eu cantava, ou se eu gritava, se eu berrava, não sabia. Eu acho que eu estava beirando ao êxtase. Eu vou cair. Aí eu lembrei, não posso, porque se eu cair, um piso vai fincar na minha costela. Aí o Altair, o Hildo, e o Claudinei e o Reginaldo terão me matado com um piso aqui, fincado na minha costela. Mas a vontade era ir para o céu e estar eternamente com Cristo. Para com esse pecado de me aparecer aqui, de mãos vazias, e louve ao Senhor que te deu vida. Louve ao Senhor. Então, recapitulando, como diria o Samuel, recapitulando. Essa geração desgarrada como ovelha que não tem pastor. 2, é uma geração sem arrependimento. Não tem condição de olhar para si e dizer assim, é por causa dos meus pecados mesmo. É eu. O problema está em mim. É uma geração sem vida cristã, porque não tem o verdadeiro Deus, porque não tem sacerdote que lhe ensine, porque não quer. E que nem o sapo, não lava o pé porque não quer. É uma geração sem lei. E por fim é uma geração sem oferta. É uma geração de mãos vazias.
Entra de mãos abanando e sai de mãos abanando. É uma geração vazia. Mas o Senhor, a boa notícia da noite fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele fez cair a sua iniquidade. Ele transforma você numa geração pastoreável, serva. Era o tema da União Feminina alguns anos atrás. Serva, você serva, servir, fazer o querer de Deus, ser decente, ser digno, não ser leviano nem com Deus e muito menos com a vida. Servir ao Senhor, e isso com alegria todos os dias. Pai, eu te dou graças, eu te honro. E louvado seja o teu nome, glorificado seja o Senhor. Toma-nos em ti. Eu te honro, eu te glorifico. Eu consagro cada uma vida que está aqui, abençoo cada uma vida aqui no templo, nos seus lares. Que o Senhor, ó Deus, abençoe e transforme numa geração que te honre, que se prepara para ser a noiva sem rugas, sem mácula, a noiva pronta para as bodas, para subir com o Senhor e celebrar a eternidade, Pai. Eu abençoo o teu povo, Deus, em o nome do Senhor Jesus.